Você autoriza? Beleza. Bom dia, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou entrevistar Aldo Dinucci, professor Aldo Dinucci, uma das maiores autoridades em estoicismo no Brasil e no mundo, inclusive. Não só um pesquisador de estoicismo, mas também um grande tradutor, professor de lógica e, acima de tudo, excelente pessoa. Meu prazer estar hoje aqui com Aldo Dinucci. Bom dia, Aldo. Bom dia, obrigado, João, pelo convite. Nosso grande dramaturgo e um grande filósofo também. Obrigado. Aldo, me conta um pouco, como que você chegou no estoicismo? Pois é, eu na graduação e no mestrado e doutorado não tive quase nenhum contato. Aí eu estava lecionando numa universidade onde eu estava sofrendo uma situação difícil, porque estava sendo ali me sentindo moralmente constrangido, sabe? Hum. Por razões que eu não vou mencionar aqui. Aham. E aí eu fui na biblioteca dessa universidade e me deparei com uma um volume em francês das cartas de Sêneca. Hum. E aí eu comecei a perceber que aquilo ali tinha uma palavra viva ali, né? Aham. Depois eu comprei uma pequena edição em francês também, com o manual de Epiteto. Eu fiquei impressionado como é que esse manual de Epiteto pode não estar disponível na nossa língua. Hum. E aí que eu comecei a me interessar. Isso foi nos anos 2000, lá se vão 25 anos. Interessante. Você acha que o estoicismo te trouxe uma alternativa a uma vida que estava sendo insatisfatória, alguma coisa assim? Ah, sim, me deu muitas ferramentas, né? Aham. A primeira ferramenta é algo que você comenta lá no seu livro, no Diário de um Estoico. Aham. E você, aquele sentimento de pertencimento, né, que eu não tinha. É uma Ah, coisa que nossa cultura retira o tempo todo, sim, né? A gente não se sente pertencente ao mundo, né? A cultura na qual a gente vive prega, pelo contrário, que o mundo é algo oposto ao ser humano, né? sim. Não, Que muito o bem mundo é terra colocado. do demônio, que o mundo tem que ser evitado. De certa forma, coloca o ser humano em conflito com o seu próprio mundo. Enquanto o estoicismo faz justamente o contrário. A busca é por harmonizar o ser humano com o mundo. Daí o grande lema do estoicismo é seguir a natureza, né? Aham. Isso só faz sentido você dizer isso para alguém que não está seguindo, que não Verdade, está conectado com a natureza, né? No momento que você está verdade. conectado, não é preciso mais seguir, porque você já está seguindo, né? Não é preciso ser obrigado a fazê-lo, né? Sim. Então você acha que através desse lema de seguir a natureza, o praticante do estoicismo, ele consegue, talvez não 100%, mas consegue sentir-se um pouco mais pertencente ao Com planeta, ao certeza, cosmos? com certeza, com certeza. Te, você sente você mesmo percebeu isso, né? Sim. Aí, sentimento porque o estoicismo ele coloca tem um lugar para o ser humano no cosmos, né? Aham. Diferente do cristianismo que tem um plano de salvação para o ser humano fora do cosmos, né? Fora do Ah, mundo, sim, do além mundo, né? Não, sim. o estoicismo não, ele, por assim dizer, tem um plano de salvação para o ser humano no mundo. Aham, sim, Ele coloca o ser humano no mundo e posiciona o ser humano no mundo também posiciona os seus deveres, né? Estabelece um fim para a sua vida, né? Um telos, né? Uma sim. finalidade para a sua vida. E, então, a gente pode dizer que o estoicismo organiza a nossa vida nesses sentidos primários. Com certeza. É, e a partir de que você se sente pertencente, a chance de você se tornar um bom cidadão é bem maior, né? Com certeza, com certeza, com Você certeza. acha que essa dimensão cósmica do estoicismo, ela tem em outras correntes filosóficas da Grécia também tem essa dimensão? Em Epicuro, nos pirronistas, existe essa dimensão cósmica também do estoicismo? Então, eu estava lendo um livro do Aman Jagu, que é um grande especialista em estoicismo, era um jesuíta, se não me Aham, engano. Eu não sei se era jesuíta, mas era um padre francês. Acho que era jesuíta, se aham, não me memória. E ele fala que
Só um segundo aqui que o negócio o computador está falando aqui. E ele fala que o estoicismo, a própria noção de sistema do estoicismo, ela é estranha ao espírito grego, né? Que se você, Hum, por exemplo, você vai estudar Platão, aham, Platão é totalmente dialético, sistemático. Cada diálogo ele esboça um sistema, depois, como que no próximo diálogo ele recomeça tudo, né? hum, Então, ele reescreve a noção de inteligível diversas vezes, ele reescreve, tenta buscar argumentos para a imortalidade da alma diversas vezes, e por aí vai. Enquanto no estoicismo, nós temos essa ideia de sistema. E se a gente lembrar que o estoicismo foi fundado por um fenício, né? aham, Sítio, e que as grandes figuras do estoicismo eram todas do Oriente, da Ásia Menor, né? Atual Oriente Médio, aham, o estoicismo tem uma natureza estrangeira, podemos dizer assim, em relação ao entendi, Ocidente. entendi. Então, esse caráter, né, Uhum, faz com que o estoicismo seja uma filosofia sui generis na Grécia. Então, não temos nada. Até se fala, costuma se falar assim, porque os helenismos, né, as filosofias helenísticas, aham, mas, na verdade, são tão diferentes, né, o cinismo, às vezes, alguns comentadores até põem em questão se é uma filosofia mesmo, ou se tem conteúdo filosófico, ou são aham, apenas conjunto de práticas físicas. aham, E o epicurismo também, que o epicurismo ele não tem essa ligação forte com a natureza, na minha opinião, né? Porque ele coloca os hum, deuses assim, alheios ao ser humano, né? aham, sim. Eu me lembro Não, disso, é. Para o Epicuro, os deuses não, eles não interferem em nossas vidas, né? Mas exatamente. os estoicos frequentemente falavam num deus, né? Às vezes é Zeus, às vezes é o Logos, mas eles Sim, falam sim. num deus, não falam? Sim, e todos esses, eles são diversos nomes para a mesma realidade que eles apontam, Aham, que é o fogo heraclítico, né? O fogo primordial que, segundo o qual, através do qual, por meio do qual, o cosmos seria criado, né? E a partir do aham, qual, por meio e a partir, porque a matéria do cosmos seria constituída por esse próprio fogo, por desdobramentos, né, desse fogo primário. aham, É mais um tema estrangeiro para a Grécia, né? Essa ideia aham, do- interessante. que lembra, que nos remete para a ave fênix, né? A ave fênix é Aquela um que mito se fenício. regenera. Isso, É, a ave fênix, ela morre e renasce das próprias cinzas, né? uhum. E é um mito fenício, por incrível que pareça. Ah, é um mito Então, fenício. tanto que a ave fônix, e Hum, fenício em grego é phónikes. hum, Então, é ave fenícia, literalmente, né? Um mito entendi. fenício da ave que se regenera, que renasce das próprias cinzas. E os estoicos viam o universo dessa maneira, sempre renascendo. Pois então, isso eu não provei isso, né? E Aham, não vi ninguém falar sobre isso. Eu acho que fui o primeiro a perceber isso, porque eu saiba, eu sou um dos poucos pesquisadores do estoicismo que tentam esclarecer essa ligação do estoicismo com o Oriente Médio, com a Ásia Menor, aham, com o Oriente entendi, de modo geral. A entendi. maioria, ela, é, a maioria dos comentadores se apropria do estoicismo como se fosse uma filosofia europeia, mas não é, né? É, eu entendo seu ponto de vista, eu entendo seu ponto de vista. É, porque a Grécia Antiga, né, também eu não estudei muito que nem você, mas nas minhas leituras a impressão que eu tinha era que a Grécia era voltada para o Oriente Médio. Os gregos estavam muito mais preocupados com o que os persas pensavam do que quando os celtas, vamos dizer, pensavam na Europa. Existia uma expansão grega na Europa, colonizaram várias cidades, Marsella, por exemplo, mas, de um modo geral, os gregos eram muito mais voltados ao Oriente Médio, né? Ah, Exatamente. né? Exatamente, porque era onde havia cultura, alta cultura na antiguidade. Aham, Ah, nem existia no sentido, existia como existiam os povos originários europeus, né, as tribos e tudo mais. aham, Mas as grandes civilizações eram as civilizações, os fenícios, os egípcios, os caldeus, os aham, babilônios, e por aí vai, né? sim. Era o berço da civilização ocidental, e ocidental não, oriental, na verdade, Sim, no Oriente, né? sim.
sim. Mas, ao mesmo tempo, o berço da civilização ocidental, porque os gregos foram aprender alfabeto com quem? Com esses, Aham, através dos fenícios, né? sim. E a própria noção de cidade-estado, também os gregos aprenderam dos fenícios. A própria configuração da casa clássica, que é um quadrado com um átrio no meio, né? Aham, É uma construção, uma olha concepção fenícia. só, que Então, interessante. o berço da civilização ocidental, na verdade, está no Oriente. Podemos Sim, dizer isso com sim, tranquilidade. sim, sim, muito interessante, Aldo, muito interessante. E você vê o estoicismo como uma manifestação disso, oriundo do É, Oriente. porque é o que os sociólogos chamam de um fenômeno intercultural, que é o resultado de um encontro de diferentes culturas que se Aham, encontram em igualdade, que estão em pé de igualdade. aham, Se uma cultura se acha superior à outra, não há esse fenômeno intercultural. Mas se sim, duas culturas se respeitam, né, aham, ou rivalizam e se vêem em pé de igualdade, então é possível um fenômeno intercultural. olha só, muito Então, interessante. o estoicismo, ao mesmo tempo, sim, é ocidental, né, porque foi criado em Atenas, mas também é oriental, porque foi criado por Zenão. fenícios e todos os demais são do Oriente Médio, são da Ásia Menor, né? Cleantes de Assos, Ah, Crisípolis, temos ainda Diógenes da Babilônia, olha e só, Posidônio de Rhodes, olha Panésio só. de Rhodes, e por aí vai. Pô, Que que eu sei você... mesmo, só tem dois. Os últimos dois escolarcas do Pórtico em Atenas eram atenienses, eram dois irmãos. Aham. Pô, Que eu me lembro Aldo. só desses dois, não lembro mais nenhum outro. E sem mencionar todos os históricos romanos também, né, que não são Aham. gregos. Sim, sim, sim. Musônio Rufo era etrusco, não era? Uhum, exatamente, é da Etrúria, né? Aham. Que é Mas uma que coisa cultura interessante, eu não tinha noção deliciosa. disso. Eu não tinha Pois é, noção porque disso. ninguém tem. Ninguém tem. Isso é um dado que a gente está trazendo para. Aham, As pessoas tinham vaga noção disso, porque todo mundo sabe que Zenão é de sítio, mas ninguém entende o que significa ser de sítio, aham. propriamente. Sim, Inclusive, entendi. um amigo meu recentemente foi lá, o mês passado, se não me engano, foi lá em sítio, né? Na ilha na cidade na ilha, qual é o nome da ilha? Onde está sítio? A Rhodes, não. Flor- Não, não, ai meu Deus. Chipre. Chipre, entendi. E, inclusive, no centro de Chipre tem uma estátua em Olha homenagem a. só, É, ó, que legal. Ô, me Aldo, mandou a foto. Depois sensacional. eu te mando essa foto aí. Me manda, me manda. E escreve mais sobre isso aí, com certeza é um assunto fantástico que você pesquisou aí. A, Sim, com ori... certeza. a quantidade de pensadores estoicos oriundos do Oriente Médio e a influência do Oriente Médio no estoicismo, né? Uhum, Muito interessante. É. muita coisa a ser descoberta ainda aí. Porque a gente tem Ah, pouquíssimo contato com a cultura fenícia, né? A gente sabe aham, pouco. Eu, inclusive, comprei já uns bons livros sobre os fenícios para buscar evidências, buscar, por aham. exemplo, na mulher, né? Os fenícios eram mais avançados que os gregos nisso, porque uma mulher podia ser rainha nas É, cidades-estado olha só. fenícia. Mas os Enquanto isso, fenícios, os fenícios, eles se organizavam em cidades-estado, como os gregos, anteriormente até os gregos. exatamente, Ah, eles não tá. tinham um governo central como os, Aham, aham. como os babilônicos, né? Entendi, Eles entendi. eram, cada cidade-estado tinha autonomia, como os gregos, né? Aham. Autonomia. Eles provavelmente copiaram isso daí, né? Eles Imagino que tinham sim, autonomia política e autonomia religiosa. E sim. essas cidades-estado, quando ficavam muito fortes, elas criavam subsidiárias, cidades, Aham, entendi. criavam Como, colônias, né? como Então, por exemplo, Atenas fez também, né? Atenas, muitas cidades exatamente. gregas fizeram isso também, né? As primeiras cidades é Tiro, Biblos e Sidon, né? Aham. Que Total, fica na atual Palestina, é isso? exatamente. Na Tá atual ali. Palestina. É. Ou um pouco acima também, eu acho que na Palestina não somente, mas ali na Jordânia não, né? Como é o nome do país que eu sempre esqueço, porque Líbano. no Líbano, exatamente. Porque os libaneses, de acordo com os pesquisadores, são os descendentes diretos dos fenícios. Olha De acordo só, com os estudos que eles fizeram, eles compartilham 85% por cento da carga genética. olha São só. fenícios. Inclusive, Interessante. até hoje, né, o Líbano tem aquele grande.
pinheiro, né? Esqueci o nome Sim, 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 é do sei. cedro, não é? Do cedro? Acho Ou que é é uma isso. árvore? Sim. Esqueci o sentido aqui É, é aquela da- árvore do Oriente Médio lá, a gente sabe. Sim, deixa eu dar uma olhada aqui só para a árvore da, da bandeira do do Líbano. Líbano. O que eu falei aqui, deixa eu ver. É o cedro, exatamente, cedro. Olha só. Figura milenar de força, eternidade e identidade nacional, presente no centro da bandeira libanesa, representando existência e prosperidade, sendo reverenciado desde a antiguidade e mencionado diversas vezes na Bíblia. Então, esse cedro, inclusive, não chegaram documentos egípcios dos faraós encomendando a madeira para os fenícios para a construção dos seus templos. Olha só. Então, os fenícios, ao mesmo tempo, eles sofreram grande influência dos egípcios. Aham, entendi. Inclusive, em Luxor, na cidade de Luxor, havia um Aham, bairro fenícios. olha só. Que legal. Você acha que os históricos, às vezes, eles parecem monoteístas, né? Eles parecem acreditar num Deus. Você acha Hum. que essa noção de monoteísmo ela é importada dos fenícios, do Oriente Não, Médio? os fenícios, eles também acreditavam em muitos deuses, eram Ah, eram politeístas, politeístas como os também, gregos. entendi. Politeístas como Entendi, os gregos. entendi. É difícil entender, né, de onde vem essa. ah, os comentadores costumam dizer que os, os, os primeiros históricos tomaram essa noção de Heráclito, do fogo heraclítico, né? Hum, E é uma noção interessante porque combina ao mesmo tempo politeísmo com monoteísmo. hum, Porque eles vão dizer que os deuses no período cósmico que nós vivemos são diversas facetas, né, da divindade originária. hum, E quando existe a conflagração, quando o universo todo se incendeia, se reduz novamente ao fogo originário, aham, temos novamente um único Deus. Então é hum, uma maneira inteligente de combinar o politeísmo com o monoteísmo. olha só. Então você pode, por exemplo, honrar um Deus, uma deusa, né? E isso não é um problema. Não são ilusões, são facetas da mesma divindade, Ah, entendi. Deus representando se, mani- diversos pontos da natureza. Deus se manifesta aos humanos de diferentes maneiras. Exatamente. E é por isso que eu traduzo deuses nos textos do Epiteto, do Mundo Sonho Rufo, com D maiúsculo. Aí eu Aham, sigo aí o já Torrano que faz isso também, o já Torrano que traduziu a Teogonia, né? O trabalho dos aham, dias do período, sei. porque para ele deuses, a palavra, o termo deuses, teoi, né? Representa a totalidade das forças da natureza. Aham, Se você colocasse como Deus minúsculo, a palavra perderia força, né? aham, entendi, entendi. Mas sensacional, Aldo. Agora, voltando um pouco aos nossos dias de hoje, a gente vê que o estoicismo está ganhando uma certa popularidade, né? Mas às vezes eu vejo, Aldo, por exemplo, eu vejo pessoas dizendo: ah, eu quero praticar o estoicismo porque eu quero ter uma alta performance no meu trabalho, né? Por exemplo. E aí eu vejo essas pessoas encarando o estoicismo de uma forma meio competitiva, digamos assim. Eu sou estoico para eu ser mais competente. Eu sou estoico para me destacar no meu ambiente de trabalho, né? Você acha que essa visão ela é consoante mesmo com o estoicismo, de você se concentrar em ser melhor do que seus companheiros de trabalho, por exemplo? Isso é realmente uma visão estoica? Então, nós, inclusive, terminamos um artigo que vai sair lá pela revista Perspectiva Filosófica, Aham, os vídeos de filosofia lá de Recife, que fala sobre isso. O estoicismo ele foi apropriado dentro desse ambiente do neoliberalismo, do capitalismo tardio, né? O que é o aham, capitalismo tardio? É o momento em que as democracias vão perdendo a força e que os grandes conglomerados financeiros vão ganhando poder sobre o mundo. sim, Um momento no qual cada vez mais há uma concentração de renda na mão de poucos e os empregos de qualidade vão sendo destruídos, né? Vão acabando e cada vez mais só há empregos de baixa qualidade, né? Empregos sem garantias e empregos com salários baixos. Essa é aham, a face do pleno emprego que a gente está vendo hoje em dia, né? aham, Que sim. não pouco de emprego no Brasil, mas nunca houve tão pouco do emprego bom também no Brasil, né? É, sim, Então, verdade, bem observado, é, é. no- 95% não ganha, ganha até 5 mil, não é isso? Eu não sei, por aí. Alguma coisa em torno disso. É. Então,
só uma parcela mínima da população ganha, tem um salário melhor Aham, e menor ainda a parcela que tem algum tipo de segurança, seguridade social, coisas verdade. desse tipo. Então, o estoicismo é resgatado nesse âmbito de desconexão dos indivíduos, né? De Aham, atomização dos indivíduos, e no âmbito do individualismo neoliberal, do cada um por si, é, né? verdade. Mas o Então, estoicismo, mas o estoicismo não é cada um por si, né, Aldo? não é, nunca foi, né? Nunca Nunca, foi, esse é o né? ponto. O estoicismo, se você ler Marco Aurélio, Epiteto, sobretudo, né, você percebe claramente que a ação conveniente, a ação adequada, é a ação que é conforme a natureza, que é aquela que concorre para o bem comum. É a Sim. ação, porque para os estoicos, tudo que acontece no cosmos ocorre em primeiro lugar, para a preservação do próprio cosmos. Uhum. Os deuses podem até ter uma providência em relação a nós, mas Aham. em primeiro lugar é o cosmos. Olha só. E através dessa providência cósmica, né, também nós somos beneficiados, porque se o cosmos Aham. termina, terminamos juntos, né? Sim, sim, Certo? sim. É que nem você estava num avião, né? Então o Sim. piloto tem que se preocupar em primeiro lugar com o avião, manter o avião voando, certo? Verdade. E essa é a primeira coisa a ser feita, porque se isso não for feito, todo o resto é indiferente, certo? Se você joga o Aham. animal na terra, pouco importa a saúde dos tripulantes, porque eles todos vão morrer. Então, da mesma forma, o Sim, cosmos. sim. Toda modificação do cosmos ocorre por causa em nome da manutenção do próprio cosmos. Isso que é a Aham. providência divina. Aham. Então, o sábio, à medida que ele segue a natureza, ele vai Aham. agir também dessa maneira. Ele vai agir visando o bem do cosmos e imediatamente, né, imediatamente é o bem da sua comunidade, o bem da sua Entendi. família, o bem da sua cidade, o bem da sua nação e o bem da humanidade. Que é aquele raciocínio que se chama oikeiosis. Exatamente. Tá. É, E além disso, é, talvez o preferível número um dos estoicos era a amizade, né? Prefer... então, é, tem uma discussão muito forte em torno disso, né? Aham. E até alguns históricos vão dizer que a amizade é um bem mesmo, é um bem. Aham. Então, é um termo muito caro aos estoicos, né? Porque a filosofia estoica ela é toda construída em torno da amizade, né? E esse é até podemos dizer que é um ponto comum das filosofias da antiguidade, como A o amizade, Sloterdijk, né? um filósofo alemão, ele escreveu um livro sobre isso, As Novas Regras do Parque Humano. Aham. Ele fala que na antiguidade o que existia era a comunidade do livro. Então, era uma série de amigos que se reuniam para discutir os filósofos, para praticar essas filosofias e estabeleciam entre si laços de amizade, não só entre os vivos, mas também com os filósofos mortos. Olha só. O Sêneca tem uma carta a Lucílio que ele fala belamente disso. Ele diz que você não pode escolher a família de sangue na qual você nasceu, mas você pode escolher a família filosófica a qual você vai se ligar. Sim, Aos sim. puristas, aos estoicos, aos peripatéticos e por aí vai. Então, a amizade nesse sentido, ela é fundamental nessas filosofias antigas. E praticamente nem se fala disso no estoicismo atual, né? Não vejo, Verdade, né? nem me lembro de um artigo sobre isso. Você lembra de algum estoico falando sobre amizade? Não vejo. Eu lembro do oposto, Aldo. Eu lembro do oposto, uma situação que inclusive me chateou pra caramba. Eu estava no Facebook, num grupo, inclusive um grupo que eu tinha fundado, ironicamente. E aí o cara falou, mas se você está buscando amizade, você veio, entrou no bar errado, o cara falou. Por que entrei no bar errado? Meu Deus do céu. Né? Aí é difícil, né? É difícil, né? Pô, É difícil. Porque é justamente o oposto, né? né? O impulso da afeição dos impulsos principais do ser humano de apropriação de orquioses, né? Então, o Sim. estabelecimento, o ser humano é um ser social. E se o estoicismo não, já que o estoicismo tem como missão aproximar o homem da natureza, né? Aham. Fazer com que o homem siga a natureza, então ele tem que seguir nesses diferentes sentidos, no sentido racional ou moral, no sentido afetivo, que é oikiosis tertike em grego, no sentido da seleção dos indiferentes, né? Oikiosis eklektikē, e no sentido também individual, de você saber quais são suas forças, quais são suas fraquezas e tudo mais. É. Então, o estabelecimento de relações afetivas saudáveis
um ponto essencial no estoicismo antigo. Com Inclusive, eu certeza. lembro que eu escrevi uns textos sobre isso, acho que você até participou, Pode ser. sobre os critérios para amizade, né? Acho que sim. Faz um tempo já. Eu lembro disso aí. Isso, né? Eu me lembro que a gente escreveu, porque eu estava buscando justamente critérios para selecionar melhor meus amigos, porque meus critérios eram muito ruins, então eu estava cheio de falsos amigos, né? Aí, poxa, realmente Entendo. assim eu não vou adiante, não. E aí É, consegui. Até eu estava pensando em retomar isso daí, para fazer um. Porque com o tempo a gente vai esquecendo, né? sim. Retomar isso daí para trazer a memória novamente, né? Vamos retomar, vamos escrever juntos isso aí. Uhum. E, Aldo, para quem diz que os estoicos eram frios, frios e calculistas, o que você acha? Pois esse erro desse neoliberalismo, né? Aham. Dessa interpretação neoliberal que é individualista. Se você a interpretação, o individualismo, ele vai focar, obviamente, no indivíduo, né? E mais nada, né? E os outros à sua volta podem ser vistos apenas como meios, né, para obtenção de prazer, de alguma outra coisa. O A que gente não tem cada vez nada a ver, mais que não tem nada a ver com o equeioses dos estoicos, né? não com a oqueose estertiquia, a apropriação afetiva, né? O Aham. estabelecimento de hábitos saudáveis. Então, hoje, cada vez mais na sociedade que vivemos, as pessoas estabelecem laços só por interesses financeiros, interesses profissionais, né? Pois Por é, interesses do tipo, não interesses por amizade ou por amor, simplesmente. Essas ideias estão caindo em desuso. pois é. Então, estou vendo algumas pesquisas sobre isso, né? Sobre a solidão dos jovens na atualidade, sobre a Aham. dificuldade Sim. criar laços, sobre toda aquela questão do amor líquido, né, do Bauman e por Uhum. aí vai. Dificuldade que se tem hoje em dia de se estabelecer relações. Sim. Eu creio que tudo isso é decorrente justamente desse caráter altamente sectário, individualista do neoliberalismo atual. Sim. Mas os históricos, pelo contrário, os históricos vão dizer que apenas o sábio ama verdadeiramente. Aham. Apenas o sábio é um verdadeiro amigo, porque Sim. esse é Sim. uma espécie de paradoxo, né? Mas não, se você pensar bem, não tem paradoxo nenhum, porque na medida que o sábio sabe o que é o melhor, Aham. ele vai buscar as pessoas mais adequadas, vai estabelecer a relação mais saudável, mais amorosa. E o ignorante não, já que ele não sabe, né? Ele vai ter uma ideia equivocada sobre o que é amizade, ele vai selecionar pessoas equivocadamente. E, Sim. é, Fascinante. ser Fas- sábio para os estoicos é ser amoroso, né? Buscar a amizade, buscar o amor. Fascinante, Aldo. Fascinante. Isso é uma boa resposta, né? Porque os estoicos eles valorizavam a justiça, né? Uma grande virtude, a virtude maior do estoicismo é a justiça. Mas talvez você não tenha justiça se você não tem um sentimento interior de justiça, não é verdade? Exatamente. É uma frase que até do Marco Aurélio, que eu traduzi, né? Coloquei até no meu móvel lá, na minha estante, né? Coloquei, eu escrevi no papelzinho e colei, assim, aqueles papéis autocolantes, né? Aham. Que é, dar a cada um aquilo que lhe cabe. Exato. Mas você não É uma consegue. coisa da justiça distributiva, certo? Como é isso, dar a cada um que lhe cabe? Se a pessoa, você percebe que ela não tem a capacidade de ser amiga, então você dá para ela, não vai dar amizade para ela. Você dá Sim, uma outra, vai ser rude com ela, mas você sim, vai ter uma relação mais fria, né? verdade. Mais para você mesmo se proteger. Mas se Isso. você percebe que é uma pessoa que é apta para amizade, aí você ainda vai dar a ela o que lhe cabe também, que é a verdadeira amizade. Você Sim. não pode querer amar as pessoas que não te amam, né? E não É, querer amar as pessoas que te amam. Aí, se você fizer isso, você vai estar com problemas, certo? sim. Muita Não, gente cai nisso, a gente morre por causa disso mesmo, né? Quando as pessoas são assassinadas pelas pessoas que pensam que eles pensam que amam elas, né? sim, sim. Pois é, nós estamos terminando o nosso tempo, essa entrevista fascinante com o Aldo Dinucci. Mas, brevemente, Aldo, você tem uma outra atividade muito interessante na sua vida, que é a atividade de tradução, né, Aldo? Sim, sim, estamos traduzindo. Inclusive agora estamos trabalhando no Zônio Rufo. Já traduzimos todo ele. E eu, antes de conversar com você, estava ali revisando e colocando notas, né? E o grande professor de Epiteto, Musônio Rufo, que é um filósofo que um pouco se fala hoje em dia, mas é um filósofo muito rico, é, na verdade, o meu filósofo preferido, Musônio Rufo. Olha é o só. Musônio Rufo, né? Eu pensava que era Epicteto, é Musônio Rufo.
Olha É só. Musônio Rufo. Eu tenho uma profunda admiração por Musônio Rufo. Eu tenho Vou umas ler mais a memórias. respeito dele. Com certeza eu vou ler mais a respeito dele. Sim, sim, sim. Faz uma propaganda aí brevemente ao dos seus livros aí. Quem sabe eu ajudo a vender algum exemplar para você. Ah, sim, nós temos a tradução do Marco Aurélio pela Penguin. Estão vendo? Eu acho que está aqui, deixa eu até mostrar. E mais recentemente esse daqui, né? Que é o Epiteto. Sei, eu tenho esse livro Mandei esse aqui. livro. Eu te mandei? Ah, eu te dei até Mandou. mesmo. Eu estou lendo esse livro, eu estou lendo. É fantástico o livro. Estava Pesquisa, anotado, né? pesquisa excelente que você fez. Excelente pesquisa. Eu e a Fran do Jurien tem a tradução do Manuel de Epiteto, que tinha saído antes pelos clássicos de Itália da empresa de Coimbra. Os fragmentos de Epiteto também, que nunca tinham tido uma tradução, uma publicação decente, que a gente tinha publicado assim em Xerox universitário, e umas diatribes selecionadas. Então, Beleza. uma Aldo, grande análise. parabéns, Aldo. A conversa com você é fantástica, sempre é. Eu acho que nós vamos conversar outras vezes aqui, porque os temas não se esgotam, nós temos muito, muito para conversar. E é isso, eu queria agradecer muito, entrevista excelente, e é isso aí. Muito obrigado, Obrigado, Aldo. obrigado. E vamos conversando, vamos conversando. Vamos conversando, porque sempre é produtivo o nosso diálogo. Valeu.